Fase racional. Grandes invenções. A natureza fez todos assim para serem usados como suas ferramentas, como aí estão sendo usados como ferramentas do pensamento e da imaginação. O homem em si não fez nada, apenas serviu de ferramenta para a energia elétrica e magnética. E por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, achavam que tudo era feito pelas pessoas, por estar vivendo sem se conhecer. Ninguém sabia que eram ferramentas dessas duas energias do chão. Então se tornavam famosos os inventores, os descobridores, os grandes artistas, os grandes gênios, quando ninguém fez nada. Durante o século XX, a expansão econômica e o emprego de novas tecnologias possibilitou a criação de novas invenções que viriam a facilitar a vida de muitas pessoas. Muitos dos inventos que fazem parte da nossa rotina foram criados há bastante tempo, mas foram sendo aperfeiçoados ao longo dos anos. A invenção da televisão não foi um processo muito rápido. O tubo televisivo foi criado em 1923 por um inventor russo que morava nos Estados Unidos. Mas a primeira transmissão ocorreria apenas em 1928. A má qualidade das imagens assemelhava o televisor aos rádios. Em 1935, o aparelho fez as primeiras transmissões para valer. No entanto, só poderia ser assistida em salas públicas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e diminuição do custo na produção, o aparelho se popularizou. As primeiras imagens televisivas eram transmitidas em preto e branco, mas já em 1954 foram criadas as primeiras televisões em cores. A televisão chegou ao Brasil em 1950, mas seu alto custo fez dela um aparelho destinado às classes com poder aquisitivo mais alto. As casas que possuíam um televisor viraram ponto de encontro de familiares e vizinhos. Aos poucos, se tornou o meio de comunicação mais popular. A partir da segunda metade do século, um novo ciclo de invenções, conhecido como Revolução Tecnocientífica, provocou importantes transformações na economia e na cultura mundiais. Inventos como o computador pessoal, aparelhos como celular e fax mudariam a forma de relacionamento entre as pessoas. A produção industrial ganhou um grande impulso, transformando toda a economia capitalista. O inventor alemão Rudolf Hell criou, em 1929, uma máquina capaz de transmitir textos eletronicamente. O dispositivo é formado por um telefone e uma copiadora. Consiste na cópia do documento e envio pela linha telefônica. A invenção foi um grande sucesso entre agências de notícias e investigação. Com o tempo, foi sendo substituído por novas tecnologias. O uso da internet se mostraria muito mais eficaz para o compartilhamento rápido de documentos. Atualmente, o uso do celular se tornou uma febre mundial. O seu rápido aperfeiçoamento no decorrer dos anos fez com que esse aparelho exercesse diversas funções e se tornasse indispensável para a maioria das pessoas. O primeiro aparelho foi desenvolvido pela Ericsson em 1956, mas transportá-lo não era assim tão fácil. Os primeiros celulares pesavam em média 40 quilos e o alto custo em sua produção dificultou a sua popularização. Já em 1973, a Motorola lança um aparelho mais acessível, pesando cerca de 1 kg e medindo 25 centímetros de comprimento e 7 de largura. A primeira chamada móvel foi realizada na cidade de Nova York. O primeiro celular chegou ao Brasil em 1990. A internet se origina de um projeto chamado ARPANET, desenvolvido nos Estados Unidos
durante a Guerra Fria pelo Departamento de Defesa norte-americano. A disputa existente entre União Soviética e Estados Unidos estimulou o desenvolvimento tecnológico. Qualquer nova invenção poderia ser uma vantagem em relação ao inimigo. Nesse período, havia uma intensa rede de espiões dos dois lados. Assim, os militares americanos viram a necessidade de criar um sistema de proteção aos dados secretos do governo. Eles pensavam que se houvesse um ataque ao Pentágono, todas as informações secretas mantidas ali poderiam desaparecer. Para evitar que isso ocorresse, em 1969, foi criado um sistema de transmissão de dados em rede de computadores, no qual as informações são divididas em pequenos pacotes, que, por sua vez, contém trecho dos dados, o endereço do destinatário e informações que permitiam a remontagem da mensagem original. Atualmente, utilizamos computadores portáteis o tempo todo. Os tablets, notebooks e smartphones nos permitem estar conectados em qualquer lugar. Mas o primeiro computador portátil foi criado em 1981 e batizado de Osborne 1. A possibilidade de transportar um computador dobrável, que seria transformado em uma maleta, fez com que, em poucos meses, 10.000 unidades fossem vendidas. A partir de 1981, os notebooks foram sendo aperfeiçoados e a popularização desses aparelhos aconteceria entre os anos 90 e 2000. São apenas ferramentas da natureza, e a natureza pode escolher qualquer um para ser sua ferramenta, para transmitir o que quiser através do pensamento e da imaginação. Então, são aparelhos elétricos e magnéticos que captam todas as intuições, todas as comunicações, que são os pensamentos, todas as ideias, enfim, tudo que entra dentro da pessoa, que faz com que a pessoa pense uma infinidade de coisas.